Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Todos os nossos 3 convidados já estão conosco. Doutor Dallari, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Como é que o senhor analisa nesse momento, agora que tivemos acesso ao que foi dito, o que foi pedido pela Polícia Federal e o que foi determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em relação a esses empresários que estão sendo investigados? Daqui a pouco eu vou conversar também com o advogado de um deles. Mas, na sua opinião, houve excessos? Havia razão para tudo isso? Agora são 3 horas e 57 minutos. Pois, por gentileza, doutor Dallari. Alô, doutor Dallari, o senhor me ouve? Acho que nós estamos com problema na comunicação com ele, né? Então, doutor Dallari, o senhor me ouve? Só que eu estou sem som aqui, Dênia. Tá, então vamos tentar acertar o som do doutor Adilson Dallari, daqui a pouco a gente retoma com ele. Doutor Miguel Vidigal, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Alberto Piotto. Um prazer falar com vocês novamente. Saúdo os demais convidados também e a audiência, claro. O senhor me informou um pouco mais cedo que o senhor entrou hoje com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para ter acesso completo aos autos e, obviamente, poder impetrar e apresentar a sua defesa do seu cliente. O senhor já conseguiu isso? Esse mandado de segurança é porque o senhor não recebeu ainda o acesso aos autos? Ainda não, Piotto. Nós não recebemos absolutamente nada, para ser sincero. Tudo que nós temos é o que a imprensa nos forneceu. Por parte do judiciário ainda não recebemos. Estamos aguardando pacientemente. A paciência é maior por parte dos advogados, menor, obviamente, por parte do cliente, que está aflito com essa constrição, que já dura uma semana, quase 10 dias. Nós precisamos realmente trabalhar. E o cliente também precisa trabalhar, precisa viver, precisa saber aquilo pelo qual ele é acusado. Aguardamos pacientemente para saber o que se trata. Imagino que nós vamos poder discutir um pouco a respeito desse assunto. Tá, o senhor não recebeu ainda nem aquelas informações, inclusive ontem nós divulgamos qual foi o pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, que depois também levantou sigilo sobre a decisão dele, que assim autorizou a polícia a fazer justamente aquela busca e apreensão. Nem isso o senhor recebeu oficialmente? Não, tudo que nós temos foi baixado de sites da internet, da imprensa. Tá. Nós vimos que, por exemplo, na decisão do ministro, ele faz referência. A Polícia Federal não pediu qualquer bloqueio de conta bancária, de quem quer que seja. Tá bem. O pedido de bloqueio de conta bancária veio do senador Randolfo Rodrigues. E foi esse pedido atendido. Nós não temos acesso a esse pedido, porque, obviamente, isso não foi fornecido à imprensa e, portanto, não chegou a nós também. Tá, a gente vai falar sobre a lógica e o ineditismo dessa decisão de um senador pedir bloqueio de conta de empresário e o ministro aceitar. Mas então vamos mostrar 2 trechos aqui, tanto do pedido da polícia, é claro, são trechos apenas, e da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Demetrios, vamos mostrar primeiro qual foi o pedido da Polícia Federal, que ela comprova verdadeiramente que ela se baseou no site do Metrópolis, ou seja, no site do veículo de informação Metrópolis. Tá lá, dos fatos identificados, isso é da Polícia Federal que enviou ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a matéria publicada no sítio eletrônico Metrópolis, empresários ligados à direita do espectro político estariam defendendo em um grupo de WhatsApp denominado Empresários de Política, que era privado, de forma ostensiva a prática de atos para abolir o Estado de Direito caso o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seja eleito no próximo pleito eleitoral, ao cargo de presidente da República. De acordo com a reportagem, muitos dos integrantes do grupo realizam ataques sistemáticos ao STF e ao TSE. Isso é o pedido da polícia. Agora vamos dar uma olhadinha, um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque que os advogados não tiveram acesso. São todas as informações que a imprensa teve acesso depois que foi levantado esse sigilo. Consciência das reportagens referidas, o senador Randolfo Rodrigues apresentou manifestação requerendo sejam apurados os fatos noticiados no dia de hoje, 17 de agosto, na coluna de Guilherme Amado, que é do Metrópolis, com a imediata remessa ao Ministério Público e à Polícia Federal para tomar depoimentos envolvidos a quebra dos sigilos, o bloqueio de contas e as necessárias prisões preventivas. Essa foi a petição ao STF. Ou seja, como disse o doutor Miguel, a Polícia Federal não pediu bloqueio de contas, foi o que o senador Randolfo Rodrigues pediu ao ministro Alexandre de Moraes, que ele atendeu nesse trecho. Bom, vamos lá. Eu já volto ao senhor, doutor Miguel. Doutor Dallari, diante do que a gente está vendo, que disse inclusive o advogado de uma das partes aí,
Nós estamos atendendo às premissas básicas do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, neste caso pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Bom, sem dúvida, né? Aliás, o próprio Alexandre de Moraes, no livro dele, ele, no direito constitucional administrativo. Nós estamos com um problema na comunicação com o doutor Dallaire, a gente já volta lá então. Vamos lá, eu vou pôr o doutor José Francisco Malman, que é delegado da Polícia Federal aposentado, tem um grupo, inclusive, em que eles se comunicam. Doutor, na sua opinião, quando a gente vê a polícia desse jeito, sugere a possibilidade da polícia estar sendo instrumentalizada pelo Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Porque se falou muito sobre controle do presidente da República sobre a Polícia Federal, mas o que a gente está vendo talvez venha do Supremo e não da Presidência da República. Na sua opinião, esse tipo de ação chama atenção por qual razão? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da produção do programa e dizer que eu estou aqui representando um grupo privado de WhatsApp denominado Delegados Conservadores, né, que foi criado praticamente há 10 dias, com 100 assinantes dessa nota de ação, dessa nota à nação, e logo após essa divulgação, o grupo cresceu. Hoje nós já estamos com 246 participantes e 211 colegas que assinaram essa nota à nação. Quero esclarecer também que agora o nosso grupo não participa somente de delegados aposentados, também estão delegados da ativa, só que eles, logicamente, por problemas de corregedoria, não assinam essa nota. Por isso que estamos com 246 hoje já e 211 assinaram. Mas tudo que nós sabemos, lógico, é aquilo que está sendo veiculado pela imprensa. Porque somente hoje, né, que foi liberado o sigilo do inquérito. Agora, eu quero deixar um esclarecimento aqui à nação, que estive na Polícia Federal por longos anos, na qualidade de delegado de Polícia Federal, e eu observei que esse inquérito, que é o 4874, se não me engano, DF, o interessante é que ele diz inquérito 4874/DF. Não diz a origem, se é inquérito policial, porque quando é da Polícia Federal, sim, a sigla é IPL, inquérito policial, o número, e depois também vem a sigla da unidade onde foi instaurado esse inquérito. Então, eu não vejo aí da onde surgiu esse inquérito. Talvez venham a esclarecer. E esse inquérito, ele tudo indica, como bem disse o ministro Marco Aurélio, um inquérito conhecido como do fim do mundo, né, porque foge ao devido processo legal, né. Se tem conhecimento que dessa ação contra esses 8 empresários que fazem parte de um grupo também privado de WhatsApp, né, foram, no caso, violados ali, aquilo que eles falavam ali, falavam de forma, como a própria Constituição diz, que sim, é o sigilo dessas comunicações, e foi vazado. Doutor? E o inquérito e essa representação junto ao ministro Alexandre de Moraes foi com base nessas conversas privadas de WhatsApp. Ora, o STJ já disse que conversas de WhatsApp não servem como prova para inquérito. Inclusive no caso, foi em crimes de tráfico de drogas. Ali
no meu ver, e eu vi, inclusive, a representação do delegado, sim, também que saiu na imprensa, analisei todos os prints. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Eu não vi nada de tentativa de golpe. Eu vi ali meras conjecturas. Sim. Né? E outra, o crime de cogitação. Não existe crime de cogitação. A cogitação apenas está praticamente na esfera do pensamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Só um instante, para não perder esse ponto que o senhor está levantando. Por que o senhor acha que esse delegado, então, da Polícia Federal, essa equipe da Polícia Federal, conseguiu ver tudo isso que eles alegaram ali, que foi aceito, tá, inclusive no pedido da Polícia Federal, que eles veem um atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, contra instituições, a possibilidade de golpes, enfim. Por que o senhor acha que esse delegado enxergou tudo isso nessas opiniões exageradas ou não desses empresários? Por que o senhor acha que chegou-se a essa decisão, que foi aceita prontamente pelo ministro Alexandre de Moraes? Bom, na verdade, eu desconheço como é que chegou ao conhecimento do delegado essa notícia, né? Mas, na minha análise, né, não vejo a existência de prova nenhuma de crime. Tá bem. Não tem. Eu, por mais de 30 anos, fui delegado de Polícia Federal, fiz milhares de inquéritos e nós sabemos, quem é o operador do direito, que cogitação não é crime. É a mesma coisa que você assinar um documento, falsificar um documento e colocar guardado numa gaveta. E aí te pergunto, existe algum crime? Só há crime se tu usar esse documento. E no caso, não houve uso, não tem nada, apenas conjecturas dentro de um grupo privado de WhatsApp. Pois não. Doutor Miguel Vidigal, me permita colocá-lo também aqui no debate, porque eu fiz menção anteriormente, o senhor já tinha me informado em off que o senhor tinha entrado com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para ter acesso completo aos autos, obviamente poder formular a defesa do seu cliente. Mas o senhor também me informou que, obviamente, não vai poder dizer exatamente o que o senhor alegou, porque assim que entrou com mandado de segurança, isso foi determinado pelo Supremo que entra em sigilo. Bom, diante de tudo que o senhor não tem de informação, diante do que nós estamos vendo aqui de um operador da Polícia Federal, um ex-operador da Polícia Federal, o doutor Dallaire, infelizmente, estamos com um problema no contato com ele, a gente não consegue ouvi-lo neste momento. Como se apresenta uma defesa numa situação como essa? Qual é o trabalho do advogado? Porque a lógica era mais simples. Apresenta-se os autos, o processo está lá, vê-se as alegações de acordo com a lei e apresenta-se uma defesa com outro ponto de vista. Mas vai se fazer o que agora, doutor? Como eu falei de manhã, aqui na Jovem Pan mesmo, nós aprendemos ao longo da história a lógica aristotélica. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Todo aquele que consome água é ser vivo. Paulo consome água, portanto, Paulo é ser vivo. No caso concreto, em relação ao meu cliente, eu posso afirmar. Ele diz que duvida que alguém terá coragem de fraudar as urnas. A conclusão lógica que se tira no inquérito. Duvido que vá fraudar as urnas, portanto, é golpista. Essa é a conclusão que o inquérito das partes que foram reveladas para a imprensa e que nos chegou, chega. Então não tem uma lógica. Para ter uma lógica, para eu poder fazer meu trabalho, o trabalho do advogado é justamente pegar o processo e trabalhar em cima dele. Nós não temos acesso ainda. Aí existe um outro empresário ainda que diz, precisa ver se é legal, não me recordo o que, se não me engano é financiar ou dar dinheiro para não sei quem. Ora, se a pessoa pergunta se precisa ver se é legal, ele está predispondo que se não for legal, não vai fazer. Sim, claro. Então não dá para dizer, não, ele está financiando. Não, ele quer saber se é legal. Se não for legal, não vai fazer. Então existem vários pontos naquilo que foi divulgado que tornou mais obscuro ainda o nosso trabalho. Compreende? E por isso nós entramos com esse mandado de segurança, pedindo acesso completo aos autos e aguardamos. É muito aflitivo para o cliente, é aflitivo poder ter de falar para o cliente que a justiça ainda não deu acesso, mas aguardamos pacientemente, aguardamos inclusive a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual contamos prerrogativas do advogado, a defesa do devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa, que eu aprendi inclusive com o ministro, meu professor Alexandre de Moraes. Então,
tudo aquilo que eu aprendi com ele é a única coisa que eu quero ver cumprido nesse processo. Não peço nada além disso. Agora, acreditar que pessoas que não se conheciam, veja, meu cliente não conhece nenhum daqueles outros empresários, de vista, 2 ou 3, porque estão no mesmo ramo de empreendimento. Sim. Os outros ele não conhece, não teve contato pessoal, não teve contato em mensagens privadas. Como é que a pessoa faz uma quadrilha com pessoas com as quais ele não conhece, não conversa? Veja, e como é que ele vai influenciar o exército? São pessoas que não sabem, pelo menos meu cliente não manipula arma. Ele foi do IME, foi expulso do IME justamente por atacar o AI-5. Então, é como se diz no palavreado do povo, não junta Lé com Cré. Esse é o problema que nós temos no momento, enquanto assessores jurídicos do senhor Ivan. Tá, eu vou só voltar à questão da OAB, porque nós estamos falando do direito e a preservação do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. A OAB não se manifestou ainda de forma contundente na defesa do trabalho dos advogados, que é premissa dela, até pela existência que ela tem. Houve alguma manifestação que os senhores tiveram acesso, doutor Vidigal? Veja, Piotr, eu pessoalmente não tive ainda a possibilidade de acionar a OAB, eu confesso isso. Porém, eu acredito que a própria OAB, assim como o povo brasileiro e a imprensa, toda está perplexa, está querendo entender para poder se manifestar. Quando não se há a compreensão daquilo que está se fazendo, fica difícil fazer uma manifestação. Eu compreendo, mas eu espero que ao longo dos próximos dias a OAB venha se manifestar. Eu mesmo pretendo acionar a OAB com esse pedido. Ainda não tive tempo, até porque hoje estou em Brasília, estou aguardando, vim a Brasília para ver se consigo acesso a esses autos. Tá. Estou aqui aguardando pacientemente. Doutor Malman, eu vou contar uma rápida história aqui, porque nós tivemos recentemente a decretação de prisão por um juiz de primeira instância do ex-ministro da Educação. O advogado concedeu uma entrevista aqui, disse que tinha uma série de erros processuais, que ele não estava tendo, inclusive, acesso aos autos, recorreu à segunda instância, o juiz de segunda instância simplesmente disse, devolve tudo, está tudo errado, bom, relaxa a prisão. Ou seja, mas tinha um processo, estava na primeira instância, foi à segunda instância. Neste caso, são pessoas que não têm prerrogativa de foro e estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e um ministro apenas. Numa situação como essa, o senhor que é operador do direito, foi da Polícia Federal, recorre-se a quem? Porque o próprio ministro é que tem que responder a todos os recursos sem se poder, diante de um erro, recorrer a uma instância maior. Faz-se o quê numa situação como essa? Olha, na verdade, tem que sempre, como se diz, recorrer cada vez mais para cima, até chegar no STF, né? Mas quando um inquérito, ou um processo, no caso, está eivado de erros, é óbvio que tem que baixar para a origem, né, para se fazer os devidos reparos. Isso acontece no inquérito policial também, e acontece também nos processos. E, acontecendo isso, é óbvio que tem que proceder a regularização desse processo. Ele não pode prosseguir eivados de problemas, né? Isso não tem, porque aí decorre o indevido processo legal, e isso não pode acontecer. Nós temos um Código Penal, nós temos um Código de Processo Penal e nós temos a nossa Carta Magna. E, por fim, quem dita a norma final é a nossa Constituição. A ela tem que ser recorrida. A ela, os nossos advogados, né, tem que se recorrer. O que diz a nossa Constituição? Então, eu vejo o seguinte, que hoje no nosso país, o que está acontecendo? Uma verdadeira insegurança jurídica. Né? Nós estamos vivendo uma época do medo. As pessoas estão com medo de escrever até em grupo de WhatsApp com receio. Daqui a pouco a Polícia Federal está batendo na porta da casa deles às 6 horas da manhã. Mas como? Estão fazendo o quê? Esse Estado não é um Estado de direito, né? Não é um Estado de uma bagunça jurídica que está acontecendo no nosso país. E não é possível isso, nós não podemos mais continuar. Tem que se restabelecer a segurança jurídica. Olha, doutor, o senhor fez menção que as pessoas estão com medo agora de escrever nas redes sociais e às 6 da manhã acordar com a polícia batendo na porta delas.
Vamos mostrar o resultado da enquete agora, que a pergunta foi justamente nesse sentido que nós fizemos hoje para a nossa audiência. Diante justamente deste caso especificamente, dessa decisão da polícia baseada naquelas conversas de grupo privado, sem ninguém direito a foro privilegiado, recorrer a um ministro supremo, que houve inclusive um senador para decretar, por exemplo, também o bloqueio das contas financeiras, se elas estão com medo agora da liberdade que elas imaginavam ter do debate de discutir ideias nas redes sociais. A liberdade do debate de ideias em redes sociais está em risco no Brasil. A gente está vendo que quase 93% dizem que sim, que a liberdade do debate de ideias está em risco. E posso entender que elas também estejam com receio agora de continuar discutindo as coisas tal como a gente fazia desde a redemocratização nos anos 80 e da Constituição de 88. Doutor Miguel, uma última participação sua, por gentileza. Aliás, eu sei que eu estou com um tempo mais curto aqui com o doutor Malmo, então eu vou falar rapidamente com ele e depois volto ao senhor, doutor. Doutor Malmo, qual é a mensagem que o senhor dá ao cidadão hoje que está vendo tudo isso acontecer depois de operar durante tantos anos na Polícia Federal? E posso entender, este cidadão se acostumou a ver uma polícia agindo justamente com aquele conhecimento, com a lógica da lei, e vê agora esse excesso, obviamente, que começa a chamar a atenção. Qual é a mensagem que o senhor daria a esse cidadão? O que o senhor diria a esse cidadão hoje que está querendo exercer a democracia tal como ele a conheceu? Bom, olha, foi justamente isso que no nosso grupo nós fizemos. Nós fizemos uma nota à nação e mais, nós nominamos todos aqueles que assinaram. Por quê? Diz ali que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, nós estamos cumprindo aquilo que diz a Constituição. E ela tem que ser, obedecida, e o Supremo Tribunal Federal ele tem que ser o guardião da Constituição, e não aquele que abandona a Constituição. Então, isso está realmente criando na nossa população um medo. Mas eu penso o seguinte, nós, do nosso grupo, nós acabamos vencendo esse medo. Nós fizemos a nota, nominamos a todo mundo e fizemos o que está na lei. E espero, sim, que o nosso cidadão não tenha esse medo. Vá em frente, siga, porque ele está do lado da justiça e a justiça tem que ser feita e ela vai ser feita de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Doutor Miguel, uma pergunta técnica agora, levando-se em conta que está na mão de um ministro do Supremo já, que determina tudo no inquérito, julga, obviamente, aglomerou nele tudo, acusação, investigação e decisão judicial. É possível recorrer ao Pleno do Supremo, tecnicamente, ou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, diante, por exemplo, da falta de acesso aos autos para a defesa se manifestar, o que é uma prerrogativa dela? Foi justamente o que nós fizemos com o mandado de segurança. Esse é o nosso pedido, o acesso inteiramente aos autos. Eu queria vou fugir um pouco da sua pergunta. Pois não. Eu queria que nossos ouvintes fizessem um exercício. E junto com nossos ouvintes, talvez seria interessante o delegado que fez o pedido fazer um exercício, porque ele fez um pedido em relação a cidadãos que não têm foro privilegiado. Eu sugeriria que o delegado entrasse hoje, agora, nesse momento, no Facebook do senador Randolfo Rodrigues, para ver a quantidade de ataques de pessoas, seguidores dele. Cada um é livre de pensar e de dizer o que quiser. Mas, enfim, a quantidade de seguidores dele, um pedindo a morte do presidente, outro sugerindo que o coronavírus o ataque, outro sugerindo um ataque. A pesquisa não vai ser muito demorada, não. Eu fiz isso ontem à noite e encontrei alguns. Não sei se já apagaram. É possível. Mas daí um trabalho interessante para o delegado da Polícia Federal, que ele pode apresentar ao Supremo Tribunal Federal sem problemas. E cidadãos que não possuem o foro privilegiado vão à primeira instância e comprovarão ali. Volto a dizer, como sempre disse, o senhor Ivan está inteiramente à disposição, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na primeira instância, porque quem não deve, não teme. Então, faço apelo ao meu professor. Professor, por favor, nos dê acesso aos autos. Faça aquilo que o senhor ensinava em sala de aula. É tudo que eu peço. Eu vi que o professor Adilson Dallari ia fazer referência ao livro dele. Eu estudei direito no livro do professor Alexandre de Moraes.
Estudei ouvindo aulas dele. Aliás, eu era aluno da faculdade e não estava inscrito nas matérias dele. Eu entrava em sala de aula para assistir a aula dele. Pois não. Então, eu fui um aluno voluntário, inclusive. Obrigado. Então, eu faço apelo ao professor. Por favor, uma prerrogativa de aluno aqui. Não é nem prerrogativa de advogado. Por favor, obrigado. dê acesso aos... Muito obrigado, doutor Miguel Vidigal, que é advogado do empresário Ivan Brobel, e também ao delegado, ex-delegado da Polícia Federal, José Francisco Malman. Doutores, muito obrigado pela gentileza e pela participação aqui no Prós e Contras, hein?